a gente precisa de mudança. Alguém aqui acha que precisa de mudança? Quem acha que precisa, levanta a mão. É isso aí. Às vezes a gente quer mudar a situação, mas não quer mudar a gente, não é? Você quer que mude tudo à sua volta, desde que não mexa com você, não é? Senhor, muda meu marido, Senhor, muda minha esposa, Senhor, muda meus filhos, Senhor, muda o país, mas e Senhor, me muda, não é? Depois, deixa por último, né? Mas não é assim que funciona. Eu conheço uma história de uma moça, não sei se eu já contei essa história aqui, se eu contei, se faz de conta que eu não contei, tá? Mas tem uma história de uma moça que ela queria muito um namorado. E aí ela pediu muito a Deus o namorado, e o tempo estava passando e o namorado não chegava, e ela resolveu apelar para o pastor. E ela falou assim: pastor, eu acho que eu não estou com muita moral com Deus, não. Estou pedindo um namorado há um tempão e ele quer me atender, não. Quem sabe se eu tenho mais jeito aí, se dá para o senhor pedir. Me ajuda aí em oração. Aí o pastor falou assim: tá bom, querida, vou estar junto com você nessa empreitada aí. E passou um ano, ela falou: pastor, nem o senhor tem moral com Deus, hein? Porque já passou mais um ano e eu estou sozinha até hoje. O pastor falou: querida, vou continuar orando, mas dá para você passar um batonzinho aí para me ajudar? E aí ela não queria esforço nenhum da parte dela, né? Ela só queria que a coisa viesse pronta. Mas aí a história diz que ela não casou, morreu, foi para o céu, chegou lá, o anjo recebeu ela e falou: Senhor, querida, aqui você vai ser feliz, aqui a vida vai ser uma maravilha para você, fica tranquila, vai dar tudo certo. Você aqui vai ser muito abençoada, aqui pode tudo. A única coisa que você não pode fazer aqui, você tem que prestar uma atenção muito grande, é que você não pode pisar nos patos. A gente cria pato à vontade aqui, mas não pisa não, que se pisar no pato aí, tem castigo. E ela ficou prestando atenção, porque não queria ser castigada, passou o tempo, ela foi, conquistou lá o que ela precisava, não pisou nos patos, o anjo vem e chega e traz depois o namorado que ela sempre sonhou. E falou assim: está aqui o que você pediu lá o tempo todo. E ela olhou e viu ali um monumento, né? Ela falou assim: mas por mais que eu tivesse sonhado, eu não ia conseguir sonhar com a beleza dessa toda. E ela ficou encantada, assim, de boca aberta com aquele monumento. E ela falou assim: nossa, mas parece um artista de cinema. E o anjo foi embora, deixou ela com o namorado, e ela ficou olhando para ele e falou assim: rapaz, você é bonito demais. Eu estou aqui pensando o que foi que eu fiz para merecer um homem bonito como você. Aí ele falou assim: olha, o que você fez eu não sei não, agora eu pisei no pato. Então, amado, vamos procurar. O problema dessa história é isso, tá? Que fica um falando assim: você pisou no pato, né? Muito bem. Então, querido, vamos tratar de fazer a nossa parte, não é? A gente quer ser abençoado por Deus, mas a gente precisa procurar saber de Deus o que a gente precisa fazer. Amor é via de mão dupla, não é? A gente não pode só querer de Deus, a gente precisa saber o que Deus também quer da gente. Eu queria que você abrisse aí no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Vamos começar aí no 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhe as redes. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra, que é rica e poderosa.
para ir até lá na divisão da alma e do espírito e fazer aquilo que o Senhor espera que seja feito. Agora eu te peço, faça com que a gente consiga abrir a mente e o coração para receber essa palavra e deixar que o Senhor transforme todas as áreas da nossa vida que precisam ser transformadas. É isso que nós clamamos essa noite, em nome de Jesus. Amém? Uma coisa muito interessante aqui. Jesus chega na praia na hora em que os pescadores lavavam as redes. Eu acho muito interessante porque Jesus nunca chega atrasado nem adiantado. Ele sempre chega na hora certa, não é assim? Tem um motivo para ele chegar no momento exato em que os pescadores lavavam as redes. Por que ele não chegou depois e nem antes? Jesus sabia que a pesca tinha sido um fracasso a noite inteira. Ele sabia que ele ia fazer com que a pesca fosse maravilhosa. O plano dele já estava todo pronto. Mas ele tinha que chegar na hora certa. E a hora certa era enquanto os pescadores lavavam as redes. Por quê? Quando os pescadores trazem os peixes, vem só peixe na rede? Alguém já viu o pescador tirando a rede na praia, cedinho? Eu já tive a oportunidade de ver isso quando eu era criança, muitas vezes. E vem do mar tanta sujeira, tanta coisa que você não pode imaginar que foi jogada no fundo do mar, não é assim? Muito bem. Para que os pescadores possam, de novo, jogar a rede e pescar outra vez, o que eles têm que fazer primeiro? Limpar a rede, costurar o que foi rasgado, não é isso? Para depois ele jogar novamente. Não pode jogar uma rede suja, porque senão a pesca não vai ser maravilhosa. Jesus é dono dos peixes. Ele pode falar, vem, e vai juntar tudo num lugar só. Foi isso que ele fez, não é? O mar é dele. Mas a rede era dos pescadores. O instrumento da pesca era do pescador. Então, o instrumento tinha que estar bom. O instrumento tinha que estar perfeito. E quem tem que consertar um instrumento? O pescador. Jesus estava falando enquanto os pescadores lavavam as redes. E eu espero que essa noite, enquanto Jesus fala, eu e você possamos lavar nossa rede emocional. Porque é isso que Deus espera da gente. O que significa essa rede emocional? Queridos, nós vamos guardando, desde que a gente está sendo gerado. A gente está juntando informações. Você está colhendo impressões, desde que está sendo gerado. Vai passando pela vida, a sua rede vai trazendo um monte de coisas, boas e ruins. Experiências boas de sucesso, experiência de fracasso. Essas experiências vão te ensinar muito, mas elas também podem bloquear a sua vida. Criar bloqueios e limitações. Podem ter sujeiras nessa rede emocional que, se você não limpar, Deus não pode te abençoar, a rede está suja. Então, a gente precisa limpar a rede. Tem uma passagem na Bíblia onde Jesus fala assim, não posso colocar vinho novo em odre velho. É interessante, porque às vezes a gente pede tanta coisa para Deus e pede há anos. Eu tenho coisa que eu peço há muitos anos para Deus. Você tem alguma coisa aí que você pede há muito tempo? Existem muitos motivos para isso, não se resume só nesse que eu vou dar, mas esse é um deles. Às vezes a gente quer uma coisa, mas não está preparado para receber. Às vezes aquilo que você quer, Deus quer te dar uma coisa tão preciosa, mas se Ele te der na hora errada, você vai estragar, como o vinho novo num odre velho. Eu já tratei de muitas pessoas, tratei de algumas mulheres, que elas tinham esse sonho da história da moça. Elas tinham o sonho de encontrar alguém, de ter uma família. E tinha uma que ela chorava muito assim que ela me procurou. Ela dizia, Elizabeth, até eu arrumar um namorado, 2 anos, até esse namoro firmar mais 2, até eu ficar noiva mais 2, até eu casar mais 2, até eu ter condição. Eu sei que na conta dela, até ela ter um filho, ia levar 8 anos. Até ela se casar e estar estabelecida, ela ia levar 8 anos.
Ela falou assim, eu já tenho mais de 30 anos, como é que vai fazer isso? E eu já clamei, já expliquei para Deus, já fiz as contas para o Senhor e Ele não está considerando nada disso. Eu falei assim, olha só, eu não vou poder interferir nas contas do Senhor aí, mas vamos cuidar de você e vamos deixar para ver o que Deus vai fazer depois. E aí nós fomos trabalhando as questões emocionais dela e ela foi percebendo por que os relacionamentos anteriores davam errado. E aí ela percebeu que aquela pessoa do sonho dela, se chegasse, ia estragar também. E foi a coisa mais interessante que ela começou a melhorar, a se entender, a se tornar uma pessoa muito melhor e em pouco tempo. Em 8 meses aconteceu o que na conta dela ia acontecer em 8 anos. Porque Deus é dono do tempo. Se Ele tiver que trazer, Ele vai trazer, mas a gente tem que preparar o vaso. Amém. Certo? Então, vamos investir na nossa mudança. Vamos parar de ficar culpando a família, a igreja, o país. Vamos investir na gente. Porque na gente, a gente tem controle sobre essa mudança. A gente não tem controle da mudança do outro. Você só pode investir na sua. O outro vai mudar a partir até da sua mudança. Mas você precisa investir na sua. Amém, irmãos? Amém. Tem gente que força muita barra com Deus, não é? E acha que se pressionar Deus, Deus vai ter que dar. Tem crente assim, né? Senhor, eu quero isso até tal dia e desse jeito. Não sei como é que tem coragem. A pessoa acha que é fé, eu acho que é desaforo. Entendeu? Eu quero isso dessa forma, eu acho isso desaforo. Eu acho que a pessoa não está entendendo onde é que está, como é que é a hierarquia nesse negócio, certo? Tinha um sujeito que fala que tinha a promessa de Deus de ficar rico e nada acontecia. Aí ele chegou para Deus e pressionou Deus. Falou assim, Senhor, aqui não dá mais não. O Senhor me prometeu, agora eu quero. O que está acontecendo que o Senhor me dá aquilo que o Senhor me prometeu? Aí ele resolveu levar um papo assim, né, mais íntimo com Deus e falou assim, Senhor, olha só, eu ouvi dizer que 1 milhão de anos para nós é 1 segundo para o Senhor, verdade? Deus falou, é verdade. Ah, então eu posso imaginar que $1 milhão para mim também é 1 centavo para o Senhor? Aí Deus falou, pode, é na mesma proporção. Ele falou assim, então tá, eu só quero 1 centavo do Senhor, pode ser? Deus falou, pode, espera só 1 segundo. Tem gente que leva uns 3 segundos para entender a história. Mas então, amado, a gente precisa lavar essa rede emocional. Mas para lavar essa rede emocional, você muitas vezes tem que olhar para trás. Você precisa olhar para a sua história. Você precisa olhar para os fatos que aconteceram na sua vida e nem sempre esses fatos foram bons. Você vai ter que rever histórias que elas foram marcantes e foram histórias de dor na sua vida. Aí você pode pensar assim, mas o que adianta eu pensar nessa história? Eu não vou conseguir mudar o passado. Não vai mudar o passado, mas vai reinterpretar o passado. Você vai olhar o passado com outro sentido. Tinha uma moça que ela era traumatizada, era uma moça que ela via a vida dela, ela vivia escondida. Ela achava que ela não tinha um lugar no mundo, que ela tinha que pedir licença para estar no meio das pessoas. Ela se sentia a pior das criaturas. Durante a infância dela todinha, ela ouviu que a mãe dela tentou abortar ela 8 vezes. Isso foi uma situação deprimente para ela a vida inteira. Ela entendia assim, se a mulher que deveria me amar mais do que qualquer outra pessoa no mundo, se ela não me amou, quem no mundo vai gostar de mim? Então, ela já se sentia rejeitada por qualquer pessoa antes de conhecer. Quando essa moça começou a entender melhor as coisas e reinterpretar a história dela, a interpretação passou a ser outra. Ela entendeu. Deus me ama tanto que nem a mulher que me gerou foi capaz de impedir que eu viesse ao mundo. A história não mudou, mas a interpretação fez toda a diferença.
Isso que Deus espera que a gente faça com a história da gente. Tem gente que fala assim, o passado já morreu, que eu vou olhar para frente. Tudo bem, querido, a vida é daqui para frente. Mas se você tiver com amarras lá atrás, não adianta olhar só para frente, não. Você olha para trás, não é para viver do passado, não. Você olha para trás, não é para ficar estacionado lá atrás, não, porque não tem possibilidade. É como um carro. Você não pode dirigir olhando para o retrovisor, certo? Mas não tem hora que tem que olhar para o retrovisor? O retrovisor está ali, querida, porque tem hora que ele é necessário. Então, tem hora que você precisa entender algumas coisas. Senão, a direção vai dar errado. E isso é bíblico. No livro de Gênesis, conta a história de Agar, serva de Sara. Sara entregou Agar, a serva, para gerar filhos através dela. Agar ficou grávida, mas ficou soberba. E começou a tratar mal Sara. Sara foi e mandou Agar embora. Agar estava perdida no deserto, um anjo encontrou com ela e disse a seguinte frase: Agar, serva de Sara. Quando ele fala assim, ele sabia quem era Sara, o que ela fazia, de onde ela tinha vindo e conhecia a história toda. Ele perguntou para fazer ela pensar em algo. Ele disse, Agar, serva de Sara, de onde você vem e para onde você vai? Ele não perguntou primeiro para onde ela ia. Primeiro ele perguntou de onde ela vinha. Porque o que ela tinha feito lá atrás é que explicava a perdição dela naquele momento presente. Amém? Então, tem hora que a explicação da situação presente está numa coisa que você viveu lá atrás. Só que a gente morre de medo de olhar para algumas situações porque você tem medo de sofrer de novo. Jesus já te libertou e o passado não pode te prender. Jesus já te curou e o passado não tem poder mais de fazer você sofrer. Aquilo que ele tinha que causar na sua vida, ele já causou. A lembrança não vai te magoar mais. Você vai lembrar para poder depois esquecer. Freud dizia isso. É preciso lembrar para depois esquecer. Não adianta fazer de conta que aquilo não aconteceu. Não adianta dizer, aquela criança lá nem fui eu, que eu não quero nem saber dela. Não, querida, ela está aí dentro de você. Você precisa encarar a sua criança e ver o que ela está precisando, porque ela está chorando aí dentro, ela está gritando aí dentro, ela está pedindo socorro aí dentro, e ela vai continuar gritando. A gente não pode ter medo. Às vezes a gente tem medo do passado como se tivesse medo de fantasma. E fantasma não existe. Tinha uma professora que ela resolveu descobrir quais eram os medos das crianças na sala de aula. E aí ela disse para o Pedrinho, Pedrinho, você tem medo de quê? Mula sem cabeça, tia. Ah, mas meu filho, isso é uma lenda, não faz sentido esse negócio. E você, Maria? Saci Pererê. Também não tem, querida. Não, isso aí não existe, isso é lenda. E você, Luizinho, do Malamém? Ué, mas eu não conheço o Malamém. Aí ela falou assim, não, minha mãe conhece, e ela morre de medo dele, porque toda noite ela fica orando para Deus e falando, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. E aí, gente, a gente fica ali com medo do mal, amém. De uma interpretação errada. Então, vamos enfrentar a situação, porque não tem como enterrar o passado, querido. Senão você enterrou o sujeito vivo, certo? Ele vai querer sair. E eu quero falar com você sobre algumas situações onde o passado continua interferindo agora. Porque o passado e o presente fazem parte de uma única história, a sua. Não tem como você cortar um pedaço desse negócio, certo? É você inteiro. Então, se a gente não entende, a gente vai tendo prejuízos um atrás do outro. Uma das coisas que acontece quando a gente não tem coragem de olhar e avaliar o que fez até agora, você repete os mesmos erros. Um homem uma vez falou para mim assim, eu casei 8 vezes. Não consigo ter sorte de achar a mulher ideal. Eu falei assim, o senhor já se perguntou se eu sou o homem ideal para alguém? Por que só não existe mulher ideal, não é não? Mas sabe o que acontece?
As 8 mulheres que ele se casou eram iguaizinhas. É como se fosse a mesma mulher com CPF diferente. Entendeu? Porque você vai atraindo aquele mesmo tipo de pessoa e vai repetindo o mesmo erro. Se você não avalia o que foi que aconteceu de errado e acha que o problema está no outro, você vai viver de novo a mesma história. Uma outra disse para mim assim: Elizabeth, manda meu marido embora todo dia, o homem não vai de jeito nenhum. Sujeito persistente. Eu falei: por que você manda ele embora? Porque ele faz muita coisa errada. Eu falei assim: então me conta o que ele faz de errado. Tudo que ele faz está errado. Falei: tudo não adianta, não me explica não. Eu quero uma coisa, fala o que é que ele faz que te aborrece. Ele me aborrece quando ele acorda. Ele fala comigo, ele existe, ele me aborrece. Eu não gosto. Eu não gosto do tom da voz dele, não gosto que ele fala comigo, eu não gosto de nada. Não sei por que ela casou com ele, né? Mas eu não gosto de nada. Eu falei assim: você precisa me contar alguma coisa para me convencer de que o seu marido não é uma pessoa legal. E ela não conseguia dizer de forma alguma. Aí eu falei para ela assim: então me fala do seu pai. Aí ela falou: eu não falo daquele traste. Eu falei: por que não? Ela disse: porque aquele homem acabou com a minha vida e a vida da minha mãe. Desde pequena. Ele bebia muito, batia na minha mãe, me batia, ele fazia da vida da gente um inferno. Eu dizia para minha mãe que não havia sentido dela ficar com aquele homem, que ela tinha que mandar ele embora. Mas a minha mãe era uma fraca, que não conseguia botar para fora um homem que fazia a vida dela e a minha no inferno. Agora me diga uma coisa: quem é que ela estava mandando embora de casa? O pai dela. E se você não entende isso, você continua prejudicando o seu presente. Se você não entende o que aconteceu lá atrás na sua vida, você vai fazer escolhas erradas. Uma moça dizia para mim assim: Elizabeth, todos os namorados que eu tenho, tudo quebrado. Eu não sei por que eu só atraio gente quebrada. Quando não é quebrado emocionalmente, é quebrado financeiramente, mas é tudo quebrado. Eu não conheço ninguém diferente, mas ela conhecia sim. Só que aqueles que eram diferentes não chamavam a atenção dela. Só chamava a atenção dela os quebrados. Por quê? Porque ela era uma pessoa, desde pequenininha, ela foi muito insegura, ela não foi uma pessoa que recebeu um amor incondicional, ela tinha que se esforçar muito para fazer alguma coisa para poder as pessoas prestarem atenção nela. O pai e a mãe nunca davam atenção para ela, nunca demonstrou amá-la. Ela fazia uma ginástica enorme para ser útil para todo mundo, para ver se alguém admirava ela de alguma forma. E ela cresceu e continuou fazendo a mesma coisa. Ela se sentia tão rejeitada que ela achava que precisava de alguém que precisasse dela para garantir que ela jamais fosse rejeitada por alguém. Ela não estava procurando um amor, ela estava tentando evitar a rejeição. Está entendendo? Então, às vezes, as pessoas procuram pessoas para poder cuidar dessas pessoas e fazer com que essas pessoas dependam dela, porque não acredita que são capazes de ser amadas pelo aquilo que são. Isso é por conta da situação passada, certo? Outra coisa que a gente faz, a gente ofusca o futuro. Você pensa que pode olhar para o futuro e rejeitar o passado. Eu só vou olhar para frente. O que você vai olhar na frente tem a ver com o que você deixou para trás. Aquilo que você vai ver lá na frente pode ser sombra daquilo que ficou para trás. Por exemplo, pessoas que foram rejeitadas demais, elas, nos relacionamentos dela, ela fica procurando pista de rejeição no outro. Ela olha cada comportamento da pessoa para ver se está sendo rejeitada por aquela pessoa. Quem foi traído e ficou traumatizado com a traição, num novo relacionamento, ela fica vigiando, procurando pista de traição no novo relacionamento. Não é assim que acontece? Ela seguiu a vida, mas o olhar dela está baseado nas coisas do passado que não foram curadas. As pessoas que fracassaram no passado. Quantas pessoas, querido, podem ter oportunidade de ter uma promoção, um sucesso no trabalho? Mas ela não consegue olhar com esperança e com otimismo. Ela olha, mas ela já teve um fracasso lá atrás. Ela fala, não, deixa eu aqui mesmo, que aqui eu já estou acostumada, eu já sei como é que é. Ela tem medo de dar um salto maior e fracassar de novo.
Aí você pensa que pode andar para frente? A gente sabota o futuro quando não entende, quando não faz isso que o anjo falou, de onde você está vindo. E você sabota de várias maneiras. Sabotagem é uma coisa que acontece na vida da gente sem a gente perceber. Eu atendi uma moça muito linda uma vez. O rosto dela era lindíssimo, mas ela tinha um problema de obesidade absurdamente sério. E ela já tinha feito todo tipo de tratamento e não conseguia resultado. Então, ela disse para mim um dia: Elizabeth, eu preciso de um exercício para ter persistência. Eu não consigo ser uma pessoa persistente. Cada tratamento que eu faço, quando começa a fazer efeito, eu abandono, eu largo e não consigo levar adiante mais. Eu preciso emagrecer e preciso de ajuda. Querida, ela não precisava de persistência. O problema é que na infância dela, desde 5 anos de idade, ela era uma menininha muito linda. Desde 5 anos de idade, ela começou a chamar a atenção de abusadores. Ela foi abusada pelo pai, pelo avô, por amigos do pai dela. Ela foi abusada até a adolescência. Quando ela começou a ficar adolescente, o corpo começou a mudar, ela começou a ficar com o corpo de mulher, e ela ficou muito mais bonita ainda. Inconscientemente, o medo do abuso piorar ainda mais. Inconscientemente, a defesa que ela arrumou foi engordar. Porque ela achava que precisava ficar feia para não atrair os homens. A gente se sabota em muitas áreas e a gente nem sabe que está se sabotando. Por isso que a gente tem que avaliar a gente mesmo. Por isso que não dá para ficar olhando para frente sem examinar as coisas que você já viveu. Senão o seu caminho, querida, você só vai sonhar com a bênção que Deus tem para você, mas não está preparado para ela. Uma outra disse para mim assim: Deus me prometeu um salão de cabeleireiro. Eu vou ter um salão chiquérrimo. Ele é assim, assim, assado, desenhou todo o salão para mim mentalmente. Eu falei assim: quantos cursos você já fez para trabalhar no salão? Ainda não fiz nenhum. Eu falei: quantas pesquisas você já fez sobre como administra um salão? Ainda não fiz nenhum. Quanto de dinheiro você já juntou para montar o seu salão? Ainda não comecei a juntar. Quando Deus vai cumprir a promessa? Ainda não vai, não. Está entendendo? Deus tem uma promessa, tem que acreditar na promessa. Por que ela fantasiava um salão, mas não lutava pelo salão? Porque ela sabotava ela mesma. Ela não acreditava que ela seria capaz de estar naquele lugar. Mas ela ficava sonhando, porque enquanto a gente sonha, a gente engana a gente mesmo. Você diz para você mesmo que você tem um projeto de vida, você diz para você mesmo que você é uma pessoa positiva, que você quer algo da vida, mas você engana você mesmo, porque você só fantasia, você não projeta coisa alguma. Está entendendo, querido? Há uma diferença muito grande em fantasiar e ter um projeto de vida. Deus teve o maior trabalho para tirar o povo do Egito. 400 anos de escravidão. Deu trabalho para Moisés tirar aquele povo de lá. Mas deu muito mais trabalho tirar o Egito de dentro da cabeça do povo. Levou um tempinho para tirar o povo de dentro do Egito, mas levou 40 anos na tentativa de tirar o Egito da cabeça do povo. Por quê? Porque aquela geração toda que saiu do Egito tinha uma promessa linda de Deus. Alguém tem promessa de Deus aqui? Eu tenho. Você tem? Todos nós temos uma promessa de Deus, querido. Mas se a mente de escravo não sair, a gente não toma posse da promessa. Deus levou 40 anos, deixou aquele povo passar 40 anos no deserto para ter experiências com Deus suficiente para limpar a mente de escravo. Não deu, querida. A geração teve que morrer todinha no deserto. Daquela turma, entrou 12 para examinar a terra que Deus prometeu. Uma terra que emana leite e mel, mas tinha gigante na terra. 12 entraram naquela terra. 2 deles eram Josué e Calebe. 10 desses espias ainda tinham a mente de escravo. Então, o que eles chegaram e viram? Olha, a terra é muito boa, é legal, tem isso, tem aquilo, mas a terra tem muito gigante. O que eles viram com mais força, o que eles viram com um tamanho maior, o que eles viram e deram mais importância, gigante.
Por quê? Porque a mente ainda tinha medo do tempo de escravidão. Medo do perigo, medo da agressão, medo da violência. Por isso eles viam aquilo que dava medo. Josué e Caleb tinham tido experiência suficiente com Deus para entender que Deus pode contra os gigantes. Aí o que Josué e Caleb viu? Olha, tem gigante sim, mas a terra é muito boa, tem isso, aquilo. As bênçãos prevaleceram aos gigantes. Está entendendo? Se a gente não libertar a nossa mente da escravidão, das dores e das experiências passadas, nós vamos olhar para o futuro e vamos ver o reflexo das dores passadas. Por isso, é preciso lavar a rede. Quando você tem a sua mente limpa, quando a rede emocional está limpa, você acha saída onde outras pessoas não veem. Tinha um motorista chamado Alfredo. Ele era motorista de um grande cientista, um conferencista que dava palestra aí no mundo inteiro. Há 20 anos, o Alfredo levava o conferencista para os lugares onde ele ia dar palestra. Numa dessas viagens, eles foram para o interior, num lugar que eles nunca tinham ido antes. O Alfredo falou assim: doutor, o senhor sabe que eu sei fazer essa palestra sua igualzinho o senhor faz? Ele falou: rapaz, eu estudei a vida inteira, você é só um motorista que sabe nada. Ele falou: sei. Há 20 anos eu escuto o senhor falar a mesma coisa, eu sei ponto, vírgula, eu sei tudo, eu falo igualzinho. Se eu não entendo nada dessa teoria, mas eu repito, papagaio não faz isso? Eu também faço. Se o senhor deixa eu fazer uma palestra para o senhor, ele falou assim: você está doido, meu, eu vou arriscar meu nome para você fazer uma palestra para mim? Ele falou: doutor, deixa eu provar que eu sei. E ele falou assim: você é muito arrogante, você é muito prepotente, rapaz. E outra coisa, mesmo que você tenha conseguido decorar tudo que eu falo, você já percebeu o que acontece no final? As pessoas fazem perguntas. Como é que você vai responder? Eu sei todas. Já decorei todas as possibilidades. Eu sei tudo o que eles podem perguntar e sei todas as respostas. O conferencista falou assim: vou arriscar meu nome, mas vou deixar você passar por isso. Ele falou assim: eu arrisco meu salário. Se eu errar, eu trabalho de graça para o senhor o resto da vida. Chegou na conferência, trocaram de roupa, foi o motorista lá para frente, com o terno italiano dele, do conferencista, a malinhazinha, e o conferencista lá para trás, com o capzinho de motorista, e sentou no último banco. Ele fez um show, o motorista. Ele fez a palestra de forma impecável, igualzinho o conferencista fazia. No final, as perguntas aconteceram, ele respondeu todas. Porém, naquele dia, tinha um adolescentezinho daquele superdotado. Aquele, querido, que faz a pergunta, mas ele sabe a resposta, e ele só faz para acabar com a vida de quem está lá na frente falando. Entendeu? E aquele adolescente fez uma pergunta inusitada, ninguém nunca tinha feito. O motorista não perdeu o rebolado, querido. Ele falou assim: meu rapaz, tua pergunta é tão fácil e tão simples que eu vou deixar até o meu motorista responder para você. Isso é mente livre. Está entendendo? Isso é mente livre. Quando a gente não tem aqueles traumas todos, aquelas inseguranças todas, aqueles complexos de inferioridade toda, a mente está livre. Quando está livre, você enxerga. É isso que Deus quer para nós. Ele quer que a gente enxergue o que Ele tem para a gente. Mas para isso a gente tem que quebrar esses medos todos que estão aí obstruindo a nossa rede emocional. Muitas pessoas poderiam estar vivendo com a mente livre, mas elas estão aprisionadas como se fosse vítima da história. Nada acontece de bom para mim, tudo para mim dá errado, eu não mereço mesmo ser feliz, as coisas que eu tento é tudo um fracasso atrás do outro. Você fica se sentindo vítima. Se tem uma pessoa na Bíblia que pode dar uma lição fantástica sobre isso, é José. O cara foi fera, não é não, gente? José tinha tudo para ser um sujeito fracassado na vida. A vida mostrava que a promessa estava errada, ou não estava? Deus fez uma promessa para José, que José seria muito importante. O cara foi escravo.
Falou que ele teria um alto posto, ele foi para o fundo do poço. Disse que ele ia ter muito poder, o cara foi prisioneiro. Tudo errado, tudo fora da promessa, mas ele não desistiu. E sabe uma coisa que José fez? Nunca se sentiu vítima. Nunca se sentiu vítima e nunca deixou que as pessoas dissessem o que ele era. Ele foi vendido como escravo, mas nunca se comportou como se fosse escravo. Se ele vivesse como escravo, querido, ele só ia cumprir ordens. Mas ele chegou, ele estudou, ele quis aprender, ele mostrou serviço, por isso ele foi administrador dos bens do patrão dele. Porque ele não agiu como se fossem escravo. Injustamente, ele foi parar na cadeia. Quando ele chegou lá, ele se sentiu prisioneiro? Não. Eu não sei o que foi que ele fez, que a Bíblia não diz, mas deram a chave da prisão para ele e botaram ele para administrar. O cara deve ter chegado já, né? Esse negócio aqui não é assim, aquilo ali não é assim, aquilo ali deve fazer melhor. Ah, bom, então está aqui, meu filho, administra você. Não é? O sujeito nunca parou na condição que deram para ele, ele sempre se superou. Quando levaram ele para interpretar o sonho do rei, mais tarde, o rei deu o sonho, José só interpretou o sonho? Ele interpretou o sonho e deu a solução para o problema. Por que José ganhou o maior posto que tinha no Egito, abaixo do rei? Porque interpretou um sonho? Eu não acredito. Se ele tivesse só interpretado o sonho, ele seria o homem de confiança do rei. Ele estaria ali como sábio. Ele ia ganhar um posto ali legal para ficar sempre ali ouvindo o rei. Ele só ganhou o posto de governador porque ele fez o extra. Porque ele fez além. Ele deu a solução para o problema, coisa que o rei não podia imaginar que ele sabia fazer. Isso é que Deus espera da gente, querido, faça o extra. Amém. Para de ficar se economizando. Já viu essa frase? Eu finjo que trabalho porque eles fingem que me pagam? Isso é sabotagem. Você está enganando você mesmo. Porque se você fingir que trabalha, as pessoas vão olhar e vão ver você um fracasso. Você está depondo contra você mesmo. Te pagam mal, querido, faça o melhor que você tem que fazer, porque a Bíblia diz para tudo que a gente fizer, a gente fazer como se estivesse fazendo para o Senhor. O seu patrão está te vendo lá de cima, entendeu? Não importa quanto te pagam aqui, Deus sempre vai te valorizar por você usar o talento que Ele te deu da melhor maneira que você puder. A gente, quando tem um passado, uma rede obstruída, nem sucesso a gente sabe ter. Tem pessoas que vêm com uma história, com uma bagagem de insegurança, de complexo de inferioridade, de humilhação, coisas que não foram curadas. Que essa pessoa, querido, quando ela é bem-sucedida numa coisa, em vez dela usufruir da bênção que Deus deu, ela se vinga do passado. Como se vinga? Ela se torna arrogante. Se ela for humilhada antes, ela agora está num posto superior, ela fala, agora eles vão ver o que é que eu posso fazer, certo? Tinha uma moça que conseguiu passar num concurso, tinha sido muito humilhada na infância, ela conseguiu passar num concurso, e num concurso muito bom, bastou um balcão entre ela e as pessoas para dar poder. Porque quem é arrogante, quem passou por humilhação e quer se vingar de um outro, basta um balcão. Se ela está do lado de cá e o outro está do lado de lá, é o poder dela, certo? E aí chegou um rapaz precisando de um papel que essa moça tinha que providenciar. Ela estava falando no telefone, lixando a unha, fechou o ouvido para não se sentir incomodada por ele e só atendeu a hora que ela quis. O cara estava com pressa e ela não se abalou. O que aconteceu? Levou um tempão para ela entregar o documento que o cara precisava. Uma semana depois, ela foi viajar, chegou atrasada no aeroporto. 3 minutos atrasada no aeroporto. E aí ela foi sabendo que ela ia convencer a pessoa a deixá-la passar no portão de embarque. Quando chegou lá, era o mesmo rapaz que precisava do documento dela. Isso por quê? Porque a vida dá voltas, certo? Faça o melhor que você pode hoje, querido. Você está plantando a sementinha para colher depois. Planta uma semente ruim, vai colher fruto ruim. Planta o melhor que você pode, porque a lei da semeadura não falha. Amém? Deus não aceita soberba.
Deus mandou falar para o povo de Edom. O povo de Edom é um povo que se achava poderoso. Ele vivia nas cavernas, em cima das rochas. Eles achavam que eles seriam imbatíveis. E Deus mandou falar para ele: ainda que você suba tão alto como a águia e faça seu ninho nas estrelas, de lá te derrubarei. A arrogância, a prepotência, o orgulho não leva a lugar nenhum. Qualquer lugar que a gente esteja, de lá Deus derruba. Toda a nossa vida está nas mãos do Senhor. Deus quer nos abençoar. Mas a bênção que Deus quer nos dar não é para inflamar o nosso ego. É para glorificar o nome dele na vida da gente. Quem sabe receber a bênção de Deus, querido, sempre vai ser abençoado. Eu participei uma vez, fui pregar num encontro de casais, e aí eu cheguei mais cedo e fui para a cozinha. Adoro comer, né? Me perguntaram se eu ia ficar para o lanchinho da igreja. Eu falei, eu não perco por nada. Certo? Porque coisa boa é o lanchinho que tem aqui. Muito bem, fui eu para a cozinha. Cheguei na cozinha, estava na hora lá deles distribuir as tarefas. O chefe da cozinha era um cara que não tinha estudo, não tinha diploma, não tinha posição social, um cara muito humilde, mas um excelente cozinheiro. Nada mais justo do que ser o chefe da cozinha. Só que na hora que ele foi, separaram lá, o pastor separou 25 pessoas para ajudá-lo. E ele tinha que dar as ordens. Ele era o chefe da cozinha. Uma das pessoas que era ajudante era um general. E aí o cozinheiro falou, senhor, tem condição de dar ordem para o senhor aqui não? Ele falou, por que não, rapaz? Porque eu sou o general. Ele falou, eu sou o general lá no meu quartel. Lá eu dou a ordem e eles têm que obedecer. Aqui você dá a ordem e eu tenho que obedecer. Isso é você saber que a posição que Deus te deu, querido, é para você exercer com responsabilidade. Mas isso não faz você diferente dos outros, não. Não quer dizer que você vai ficar cabisbaixo na hora que você estiver no seu posto de general, ou que você estiver no seu posto de juiz. Não importa, qualquer lugar de liderança que Deus te deu, assuma com a responsabilidade que o posto exige. Amém? Você tem que exercer isso, mas isso não significa que você é superior a outras pessoas. Amém? Quem não consegue, não tem a rede emocional limpa, quando Deus dá a bênção, ela se sente culpada. Conheço pessoas que foram vitoriosas no trabalho e não usufruíam da bênção por sentimento de culpa, porque a família não venceu. Ela estudou, ela trabalhou, ela conquistou, ela venceu e a família não. Aí essa pessoa se sentia culpada e achava que tinha que socorrer todo mundo porque ela era bem-sucedida. Pagava aluguel de um, plano de saúde do outro, escola do outro e saía socorrendo todo mundo da família. Todo mundo descansava porque ela estava ali se sentindo culpada. Quando Deus dá a você a possibilidade de ser mais abençoado que outras pessoas, significa que você tem capacidade para abençoar outras pessoas também. Amém? Isso é realidade. Mas não pegue no colo quem sabe andar, porque você está atrapalhando a vida dos outros. Ajudar, ser generoso é uma coisa. Carregar no colo as pessoas por sentimento de culpa, querido, não é ajudar. Você está atrofiando a vida dessas pessoas. Você está impedindo o crescimento delas. Então, até para ajudar alguém, a gente tem que estar na direção de Deus. Você não pode ajudar alguém baseado na sua visão. Você ora e pergunta, Senhor, o que é que eu tenho que fazer? O que Deus te chamar para fazer, faça, querido. Mas cuidado para não passar na frente de Deus. Porque até a dor, ela tem utilidade para aprimorar o nosso caráter. Às vezes, quando a gente tira a dor de alguém, sem a direção de Deus, a gente atrapalha o processo de Deus na vida de uma pessoa. Isso é difícil, a gente tem que estar muito em comunhão com o Senhor. Amém? Outras pessoas, Deus dá a vitória, mas ela tem medo de ser excluída da família. Porque ela estudou mais, porque ela sabe mais, porque ela agora se apresenta melhor, e ela fica com medo da família, né, excluir. Aí aquela pessoa, quando ela tem que fazer uma viagem, a família, alguém da família, os amigos, falam, nossa,
Viajou para o exterior. Aí a pessoa fica toda sem graça e começa a inventar uma história. Não, meu marido tinha umas milhas, eu tinha que gastar, senão eu ia perder. Meu marido tinha uma reunião, se eu não fosse. Querido, Deus te abençoou para ir para o exterior. Glória a Deus, irmã. Deus me deu essa oportunidade. Por que não glorificar o nome do Senhor? Aí olha para você, nossa, que roupa chique, hein? Roupa boa isso aí. Que nada, comprei num brechó. Que brechó, coisa nenhuma, querida. Boa mesmo, graças a Deus Ele me deu a oportunidade de ter. Não é não, gente? A Bíblia diz que a gente precisa exaltar o nome de Deus em tudo que a gente fizer. Tem pessoas que tem família, que tem gente que tem vergonha até de ter saúde. Tem família que só se junta para falar desgraça, gente. Assiste todos aqueles jornais que tem, telejornal que fala de bandidagem, de crime, de acidente, não, de tragédia. Só fala de doença e fala de tragédia. Um grupo assim, uma família assim, se encontra no cardiologista, é uma disputa. Menina, minha pressão foi a 28. Sorte sua, minha filha. Quem tem sorte com a pressão de 28? Ela falou assim, não, minha filha, porque é o seguinte, eu vou fazer 4 pontes de safena. Parece que é um troféu as 4 pontes de safena, não é não, gente? Vai pendurar o exame na parede, botar numa moldura, 4 pontes de safena. Aí o outro fala, e eu? Quando fala e eu, lá vem, né? E eu estou na fila do transplante de coração. Como é que vence um sujeito desse? Infartando e morrendo. Infarta e morre que você ganha a parada, querida. Se não acontecer isso, não vai adiantar, certo? Então não vamos competir desgraça, não, querido. Vamos declarar a glória de Deus na vida da gente. A Bíblia diz em Mateus 5,14, não se acende uma candeia e se coloca embaixo do alqueire, mas no velador para iluminar a casa inteira. Isso não significa exibicionismo, isso não significa arrogância e prepotência, mas significa que se você estiver no tom certo da caminhada com o Espírito Santo de Deus, a sua vida vai glorificar o nome de Deus. Agora, tem pessoas que têm medo da inveja. Elas não se sentem revestidas do Espírito Santo de Deus e acham que tem que esconder as bênçãos por medo da inveja do outro. Olha, fulano tem uma inveja de mim. Olha, se alguém tem inveja de você, é porque no fundo te admira. É ou não é, gente? Admira você, mas não sabe, não consegue admitir, certo? Mas a gente não tem que ter medo da inveja do outro. Eu fui falar uma vez assim, falar essa mensagem numa igreja. Uma moça no final falou assim, já sei o que vou chegar em casa e vou fazer. Eu comprei um blindex para o meu banheiro, ela contando. Comprei um blindex no meu banheiro, mandei colocar, mas ficou tão lindo o meu banheiro que eu falei, pode tirar agora. Porque amanhã minha família está aqui botando o olho grande no meu blindex, vai quebrar, tira tudo. Guardou o blindex. Ela falou, quê? Amanhã meu blindex está no lugar, eu vou curtir meu banheiro. Querido, se você é revestido pelo Espírito Santo de Deus, consagra teu blindex, consagra a tua casa, consagra as tuas coisas para o Senhor, certo? E vive segundo a vontade de Deus. Amém? Sabe que eu aprendi uma história que fala direitinho como é que a gente lida com a inveja. Tinha um rapaz que ele tinha sido piloto na época da guerra, um senhor já. Ele tinha pilotado um bimotor na época da guerra. E o sonho dele é fazer um voozinho de novo com aquele bimotor. Estava no museu já. Ele conseguiu fazer uma vistoria no avião, fazer os pequenos reparos. Ele queria um voozinho rápido. Conseguiu a concessão e voou. Levantou o voo. Quando chegou lá em cima, ele não tinha percebido. Ele ouviu um movimento embaixo do pé, um barulho, e ele foi ver, tinha um buraco embaixo dos pés dele. E nesse buraco tinha um rato roendo a mangueira que levava combustível para o motor. O que a gente faz numa hora dessa? Tenta descer, não é isso? Não dava tempo, querido. Não dava tempo de descer. Sabe o que ele fez? Subiu. Ele foi subindo, até onde o aviãozinho aguentava subir. Ele foi subindo até que o barulho parou.
Quando ele foi olhar, o rato estava morto, porque o ar rarefeito das grandes alturas sufocou o rato e matou. É assim que a gente lida com a inveja. Você sobe, alcança a vitória que Deus tem para você, porque a sua vitória sufoca qualquer tipo de inveja. Amém? Quem tem o Espírito Santo contigo não tem que ficar com medo desse tipo de coisa. Amém, queridos? Nós queremos a bênção de Deus. Mas não depende só de Deus abençoar. Querer abençoar, Ele quer. A bênção está prontinha para nós? Está. Mas a nossa parte nós precisamos fazer. Então, olha para dentro de você com coragem. Assuma a tua parte. Olha, avalie as coisas, as decisões, as experiências que você já teve, as interpretações erradas, equivocadas que você tem feito. Avalia você mesmo para você lançar a rede de volta. Quando a rede estiver limpa, você vai jogá-la no lugar certo. Você vai poder investir de novo a partir de hoje. Se você sair daqui decidido que você vai mudar você vai poder investir de novo nesse seu casamento que você acha que está lá no buraco. Não existe mais nada entre a gente. Existe sim, querido. Joga a rede de novo, mas começa a mudar você ao invés de esperar que mude o outro. Começa a mudar o relacionamento com seu filho, mas muda você, não muda ele não, querido. Tem gente que fala 10 anos, eu falo a mesma coisa com o meu filho. Misericórdia, se você fala 10 anos e a coisa acontece assim, por que você fala 10 anos? Muda o esquema, querido, fala outra coisa. Então a gente precisa começar a mudança em nós. Porque se mudar em nós, querido, você vai lançar a rede naquele projeto de vida de novo, naquele sonho que está engavetado outra vez, nesse relacionamento que você pensa que já está acabando. Porque Deus tem a bênção na mão dele. É sobre a palavra dele que você vai lançar a rede, assim como Pedro fez. Lançou sobre a palavra de Jesus. E a bênção vai ser nossa, porque Deus tem prazer em nos abençoar. Amém? Deus falou alguma coisa com você essa noite? Então fica de pé para a gente orar.